Muito bem, depois de muito tempo, estamos de volta aqui para mais um vídeo aqui no canal do Reverendo João Antônio. Você pode escrever que agora vai ter vídeos novos. E hoje nós vamos falar sobre algo muito importante, sobre quem serão os habitantes do milênio. Você sabe que existe aqueles que concordam que haverá milênio, aqueles que não concordam, existe aqueles que concordam que a igreja passará pela grande tribulação, aqueles que creem que não passará, aqueles que creem que Jesus virá no meio da grande tribulação, enfim, existe a diversidade de interpretação, de crença relativa a essas coisas, mas relativo ao milênio, quase que todo mundo sabe que vai haver um reinado de 1000 anos, e Jesus vai estabelecer o reino de Deus na face dessa terra. É interessante que essa será de fato a verdadeira grande ordem mundial, de fato, né? Quando Jesus estabelecer o reino do milênio aqui. Eu vou dar alguns textos para você, não vou ler, eu simplesmente vou comentar aqui com você a respeito de como eu acredito que será o milênio. Está registrado na palavra de Deus em Isaías 65, Zacarias capítulo 8, né? Está escrito também em Zacarias 12, Miqueias 4, 6 em diante, Isaías 2, 2, fala sobre o milênio. Então nós vamos lembrar que o milênio inicia assim que termina a grande tribulação, assim que termina o julgamento das nações no final da grande tribulação, quando Jesus julga as nações, né? E que separa os bodes das ovelhas, ali então estabelece o início do milênio com a prisão do falso profeta, da besta, do anticristo e Satanás sendo preso. Lá Apocalipse capítulo 20, capítulo 19, você vai achar todos esses textos. E no finalzinho da grande tribulação, como eu disse, quando as nações forem julgadas, inaugura-se então o milênio. Inicia-se 1000 anos no governo 100% de Jesus, onde ele vai estabelecer, onde vai surgir aquela resposta, quando dizem lá na palavra de Deus, fosse fiel, sobre 10 cidades terás autoridade, sobre 5 cidades terá autoridade. Então no milênio, o Senhor vai estabelecer um reinado, que vai distribuir esse reinado com os servos, com aqueles que vão governar com ele durante o milênio. Mas quem são os habitantes que vai estar vivendo o milênio com Jesus? Depois do final do milênio é o reino eterno e tal. Mas vamos lembrar aqui que haverá no milênio pessoas naturais e pessoas glorificadas. Os glorificados são aquela igreja que ressuscitou. Jesus ressuscitou ela no arrebatamento, Jesus ressuscitou ela no finalzinho da grande tribulação. É a primeira ressurreição em dois acontecimentos, e esses ressurretos serão glorificados e entrarão para viver no milênio, governando com Jesus na Nova Jerusalém, que vai descer do céu, né? Vai estar sendo sede do governo dos glorificados, e na Jerusalém terrena vai ser a sede do governo do pessoal natural, aquele pessoal que no final da grande tribulação não morreram, não aceitaram a marca da besta. Então eles entraram para o milênio, assim como nós, carne, osso e sangue. E ali gerarão filhos, ali se transformarão em um povo natural, onde não haverá mais criança que morre novas, são pessoas, volta a longevidade das pessoas, né? Pessoas irão voltar a viver 700 anos, 900 anos, e os velhos se assentarão na praça de Jerusalém. Você vai ver tudo isso lá no livro de Zacarias, você vai perceber isso, você vai ver quando os velhos brincando com as suas crianças sentados nas praças, né? Os animais vivendo juntos, sem ser carnívoros, sem devorar um ao outro. Vai ser o milênio vai ser perfeito, mas não deixa de ter gente ali. Aí nós pensamos, como que isso pode acontecer? Como é que pode haver uma interação entre os glorificados e os naturais? Aqueles que estão lá em carne, estão lá como nós estamos, embora santificados, né? Porque não aceitou a marca da besta. E a marca da besta só vai acontecer na grande tribulação, ela não vai acontecer agora. Ela não vai surgir agora, ela vai surgir exatamente na grande tribulação, naquele tratado
do anticristo com Israel, depois naquele distrato, naquela quebra de aliança, etc. E ali vai surgir a marca da besta. Pois bem, aqueles que não aceitaram a marca da besta, que morreram por Cristo, etc., e aqueles que viveram com Cristo, que conseguiram atravessar a grande tribulação e entraram em carne, eles vão interagir com os glorificados como Jesus interagia com os discípulos depois da ressurreição. Vocês se lembram que Jesus entrou naquela sala onde eles estavam, sem passar pela porta? Vão estar numa dimensão, os glorificados vão estar numa dimensão que não precisa mais de porta, não precisa mais de carro, não precisa mais de transporte. São desafio, ou seja, vive acima da lei da gravidade. Por exemplo, não há barreira. Jesus se pôs no meio dos discípulos. Os discípulos eram gente natural, eram pessoas naturais. Jesus, num corpo glorificado, né, carne e osso, né, ele disse: paz seja convosco. Jesus cumprimentou, mandou que tocasse nele, disse: veja que o espírito não tem corpo, porém eu estou aqui. E Jesus convive com eles ali durante 40 dias, 40 noites, come com eles, andam com eles, conversa com eles normal. Assim será a interação no milênio entre os ressurretos e os naturais. Sendo que os naturais serão limitados às portas, ao transporte, etc., mas terão a interação com os glorificados, como os discípulos tiveram a interação com Jesus naqueles 40 dias. Não sei se você está compreendendo o que eu estou te dizendo. Outro dia alguém me perguntou: pastor, e como é que é essa questão de crianças, né? No milênio nós vamos ter crianças. No milênio vai nascer crianças. Vai haver adolescente, vai haver jovem, vai haver idoso no milênio. Aí quando entrarmos para o reino eterno, que é um outro assunto, não vai haver criança. Todos nós seremos como um varão perfeito, né? Eu já contei sobre o meu filho. Eu tive que sepultar um filho com 1 ano e 6 meses de idade. E posteriormente, 1 ano e 10 meses, eu tive uma visão do meu filho. Meu filho morreu com 1 ano e 6 meses. E eu tive uma visão dele como um varão perfeito, que aproximava de mim, uma visão extraordinária. E eu vi como ele está hoje, como eu vou encontrar com ele hoje, lá nessa dimensão com o Senhor. Então, no reino eterno não terá crianças, não terá envelhecimento, não terá gente natural. Aí é como assim? Por exemplo, como é que é a história toda? Elohim, o Deus Todo-Poderoso, depois vem o Espírito Santo e vem Jesus. Jesus agora retorna a igreja ao Espírito Santo, e o Espírito Santo retorna a igreja a Elohim. Volta-se ao reino, ao planeta original, ao planeta perfeito, onde nós vamos viver eternamente com o Senhor, como varões perfeitos. Não tem casamento, não se casa nem se dão em casamento, todos seremos semelhantes aos anjos. Nós estaremos vivendo eternamente com Deus, que é o plano divino de Deus para a humanidade. Você percebe que Deus, quando ele criou Adão, ele criou adulto, mais ou menos na idade de 30 anos. Quando Deus criou Eva, criou adulta, mais ou menos na idade de 30 anos. Fez o casamento desses dois e eles começaram a ter filhos. Esses filhos cresciam e quando chegava a idade de 30 anos, se tornavam eternos. Não envelheciam, não diminuíam, eles mantinham-se eternos. Na entrada do pecado na terra, a criança nasce e ela envelhece até partir para a morte pela velhice. Isso é resultado do pecado, mas o plano original de Deus é aquele plano que havia no Éden antes de entrar no pecado. Nasciam crianças e crianças se tornavam adultos e adultos se tornavam perfeitos e perfeitos eram eternamente, sem doenças, sem rugas, sem envelhecer, sem nada. O reino eterno vai ser assim. No milênio vai nascer criança, eles vão crescer e vão se tornar adultos e vão aguardar então a entrada para o reino eterno. Mas espera aí, pastor, vai existir morte no período do milênio? Vai morrer gente santa para ressuscitar no final do milênio? Não, não vai haver morte de santos. As pessoas que morrerem no milênio por transgressão, elas vão morrer e automaticamente não entrarão no reino eterno. Enfrentarão o reino, enfrentarão o trono branco para o julgamento. Porque a lei e a justiça será tão perfeita no milênio que vai ser impossível
Satanás está preso, seus demônios estão presos, vai ser impossível a pessoa transgredir a lei sem ser punida. Então, se no milênio eu causar uma rebelião, como vai ser causada uma rebelião no final do milênio para acompanhar Satanás, que será solto por um período de tempo, essa rebelião não haverá julgamento para salvação para nenhum deles, porque eles viveram o milênio, transgrediram no milênio e escolheram ir com Satanás, que será solto por um período de tempo, para o fogo eterno, onde o verme não morre, onde o fogo não apaga, onde todos os demônios estarão juntos com Satanás e com todos aqueles que escolheram ir com eles, né? Deus não manda ninguém para o inferno, o diabo também não tem poder de levar ninguém para o inferno, é a pessoa que decide ir com o diabo e os demônios para o inferno. É a decisão de cada um que determina a sua eternidade. A árvore que cai no sul permanece no sul, a que cai no norte permanece no norte. Quem morre sem Cristo permanece sem Cristo, quem morre com Cristo permanece com Cristo. Então eu quero deixar essa palavra para você. Os habitantes do milênio será um reino perfeito, será um reino maravilhoso. A terra deixará de ter espinhos, a terra será perfeita. Os animais deixarão de devorar um ao outro para sobreviverem. Os homens transformarão as suas armas de guerra em arados para cuidar da terra, para cumprir ali o reino de Cristo, essa ordem mundial, verdadeira, real, que Cristo vai colocar ponto final no sofrimento, na tristeza, na desgraça e nas lágrimas, nas dores, no milênio. Então, eu e você aguardamos esses acontecimentos. Por exemplo, o próximo acontecimento, no meu ponto de vista, é o arrebatamento da igreja. Seguido do arrebatamento da igreja, a grande tribulação. Seguido da grande tribulação, a prisão de Satanás, do falso profeta, da besta, e o início do milênio, onde nós vamos poder experimentar de fato o que é ser governado por um rei justo, por um governo justo, real e verdadeiro. Como almejamos esse dia, como sonhamos por esse dia. Eu pergunto aqui, terminando esse vídeo, você acredita no milênio? Você acredita que a igreja vai usufruir desse governo junto com Israel, nessas duas dimensões, pessoas naturais, pessoas glorificadas, as pessoas que serão arrebatadas, ressurretas, e as pessoas que entrarão vivas para o milênio e que vão viver o milênio e no final do milênio serão transformadas e entrarão para o reino eterno juntamente com os glorificados, e aí todos seremos glorificados. O corruptível se revestirá eternamente do incorruptível, e viveremos como Jesus é, nós seremos também para toda a eternidade. Faz um comentário aí, você tem direito de fazer o comentário que você quiser, com todo respeito. Deus te abençoe, viva Cristo e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.